Falar consigo mesmo é um hábito em que todos se entregam. Não conseguiríamos parar de falar conosco mesmos, assim como não conseguiríamos parar de comer e beber. Tudo o que podemos fazer é controlar a natureza e a direção de nossa conversa interna. Muitos de nós não têm consciência de que nossas conversas internas são as causas das circunstâncias de nossa vida. Nos é dito que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Mas sabemos que o pensamento do homem segue os caminhos traçados em suas próprias conversas internas. Para mudar o rumo a que está atrelado, ele deve abandonar sua conversa anterior, que na Bíblia é chamada de o velho homem, e ser renovado no espírito de sua mente. A fala é a imagem da mente. Portanto, para mudar sua mente, ele deve primeiro mudar sua fala. Por fala, nos referimos àquelas conversas mentais que temos conosco mesmos. O mundo é um círculo mágico de infinitas possíveis transformações mentais, pois existem infinitas conversas mentais possíveis. Quando o homem descobre o poder criativo da conversa interior, ele realiza a sua função e missão que lhe foi atribuído na vida. Então, podemos agir com um propósito. Sem esse conhecimento, agimos de maneira inconsciente. Tudo é manifestação das conversas mentais que ocorrem dentro de nós sem que percebamos. Mas como seres civilizados, devemos estar cientes delas e agir com um propósito. As conversas mentais de uma pessoa atraem sua vida. Enquanto não houver mudança em seu diálogo interno, a história pessoal do indivíduo permanece a mesma. Tentar mudar o mundo antes de mudarmos nosso diálogo interno é lutar contra a natureza das coisas. O indivíduo pode ficar preso no mesmo ciclo de decepções e infortúnios, não percebendo que são causados por seu próprio diálogo interno negativo, mas atribuindo a culpa a OS e outros. Isso pode parecer exagerado, mas é algo que pode ser pesquisado e experimentado. A fórmula que um químico apresenta não é mais comprovável do que a fórmula desta ciência, pela qual as palavras ganham realidade objetiva. Certo dia, uma moça me contou sobre as dificuldades que tinha ao trabalhar com seu chefe. Ela estava convencida de que ele agia injustamente, constantemente criticava e rejeitava seus melhores esforços. Ao ouvir sua história, expliquei que, se ela considerava ele injusto, era um sinal claro de que ela mesma precisava mudar seu diálogo interno. Não havia dúvidas de que ela estava constantemente discutindo mentalmente com seu chefe, pois os outros apenas ecoam o que sussurramos a eles em segredo. Ela confessou que passava o dia todo discutindo mentalmente com ele. Quando percebeu o que estava fazendo, decidiu mudar suas conversas internas em relação ao chefe. Imaginou que ele a tinha elogiado pelo excelente trabalho e que ela, em resposta, agradeceu pelos elogios e pela gentileza dele. Para sua grande alegria, descobriu que sua própria atitude foi a causa de tudo o que lhe aconteceu. O comportamento de seu chefe mudou completamente, refletindo, como sempre tinha feito, suas conversas mentais com ele. Raramente vejo alguém sozinho sem me perguntar a que conversa interna essa pessoa está atrelada. Por qual misterioso caminho ela está trilhando? Precisamos começar a viver conscientemente, pois a solução para todos os problemas reside justamente nisso. O segundo homem, o Senhor vindo do céu, que está em todos nós, tenta se tornar autoconsciente no corpo para que possa realizar o trabalho de seu pai. Qual é sua missão? Imitar seu pai, tornar-se mestre da palavra, mestre de seu diálogo interno, para que possa moldar este nosso mundo em uma semelhança com o reino do amor. O profeta disse: sejam imitadores de Deus como queridos filhos. Como eu imitaria Deus? Bem, nos é dito que Deus chama as coisas que não são vistas como se fossem vistas, e o invisível torna-se visível. Foi assim que a moça atraiu elogios e gentileza de seu chefe. Ela teve uma conversa imaginária com ele, partindo do princípio de que ele a havia elogiado, e ele realmente o fez. Nossas conversas internas representam de diversas maneiras o mundo em que vivemos. Nossos mundos individuais são revelações de nosso próprio discurso interno. Nos é dito que por cada palavra inútil que os homens falarem, darão conta dela, pois por suas palavras serão justificados e por suas palavras serão condenados. Nos entregamos a conversas internas negativas
Mas esperamos manter o comando de nossas conversas mentais atuais, não recuando para o passado, como muitos acreditam. Elas avançam para o futuro e nos confrontam como palavras desperdiçadas ou investidas. Minha palavra, disse o profeta, não retornará a mim vazia, mas realizará o que desejo e será bem-sucedida no propósito para o qual a enviei. Como usaria minha palavra para ajudar um amigo? Imaginaria que estou ouvindo sua voz, que ele está fisicamente presente, que minha mão está sobre ele. Então, eu o parabenizaria por sua boa sorte. Diria a ele que nunca o vi tão bem. Escutaria como se o ouvisse. Imaginaria que ele está me dizendo que nunca se sentiu melhor, que nunca esteve mais feliz. E saberia que, nessa comunhão amorosa com o outro, uma comunhão repleta de pensamentos e sentimentos amorosos, minha palavra foi enviada e não retornará vazia, mas prosperará naquilo para o qual a enviei. Agora é o momento aceito. Agora é o dia da salvação. Só o que é feito agora importa, mesmo que seus efeitos só se tornem visíveis amanhã. Não chamamos isso de permissão, mas de um esforço interno de atenção intensa. Ouvir atentamente, como se realmente estivesse ouvindo, é criar. Os eventos e relações da vida são a sua palavra tornada visível. Muitos de nós roubam dos outros a disposição e a capacidade de serem gentis e generosos por causa de nossas atitudes fixas em relação a eles. Nossas atitudes se desenrolam dentro de nós na forma de conversas mentais. Falar a partir de premissas de desejo realizado é a maneira de criar conscientemente circunstâncias. Nossas conversas internas são constantemente refletidas ao nosso redor em acontecimentos. Portanto, o que desejamos ver e ouvir externamente, devemos ver e ouvir internamente, pois todo o mundo manifestado serve para nos mostrar o uso que fizemos da palavra. Se você praticar essa arte do controle do discurso interno, também sentirá a emoção de poder dizer: agora eu vos disse antes que aconteça, para que quando acontecer, possais crer. Você será capaz de usar conscientemente sua imaginação para transformar e canalizar as imensas energias criativas de seu discurso interno, do nível mental e emocional. Não sei quais limites, se é que existem, há para tal processo. Qual é o seu objetivo? A sua conversa interna condiz com ele. Precisa condizer se você deseja realizar seu objetivo. Como disse o profeta, 2 podem caminhar juntos, se não estiverem de acordo. E, claro, a resposta é não, eles não podem. Os 2 que devem concordar são a sua conversa interna e o estado desejado. Ou seja, o que você deseja ver e ouvir externamente, você deve ver e ouvir internamente. Cada etapa do progresso humano é feita pelo exercício consciente de sua imaginação, alinhando seu discurso interno ao seu desejo realizado. Ao controlarmos nosso discurso interno, alinhando-o a nossos desejos realizados, podemos deixar de lado todos os outros processos. Então, simplesmente agimos com imaginação clara e intenção. Imaginamos o desejo realizado e mantemos conversas mentais partindo dessa premissa. O discurso interno correto é aquele que seria seu ao realizar seu ideal. Em outras palavras, é o discurso do desejo realizado. Agora você entenderá quão sábio era o antigo quando nos disse-nos Hermética que existem 2 presentes que Deus concedeu somente ao homem, e a nenhuma outra criatura mortal, estes 2 dons, mente e fala. E o presente da mente e da fala é equivalente ao da imortalidade. Se um homem usar corretamente esses 2 dons, ele não diferirá em nada dos imortais. E quando ele deixar seu corpo, a mente e a fala serão seus guias, e por meio deles, ele será levado ao grupo dos deuses e das almas que alcançaram a bem-aventurança. Com o dom da mente e da fala, você cria as condições e circunstâncias da vida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, disse Hermes, é o Filho, e a mente é o Pai do Verbo. Eles não estão separados um do outro, pois a vida é a união do Verbo e da mente. Você e sua conversa interna, ou Verbo, são um só. Se sua mente é uma com sua conversa interna, então ser transformado em mente é ser transformado em conversa.
Foi um lampejo do mais profundo entendimento que levou Paulo a escrever: Despojai-vos do velho homem, que se corrompe, e renovai-vos no espírito da vossa mente. Revesti-vos do novo homem, e renovar-se no espírito de sua mente é mudar sua conversa interna, pois fala e mente são uma só coisa. Uma mudança de discurso é uma mudança de mente. O profeta Samuel disse: O Senhor falou por mim, e sua palavra estava em minha língua. Se a palavra do Senhor estava na língua do profeta, então a boca do Senhor que proferiu a palavra deve ser a mente do profeta, pois as conversas internas se originam na mente e produzem pequenos movimentos de fala na língua. O profeta está nos dizendo que a boca de Deus é a mente do homem, que nossas conversas internas são a palavra de Deus criando a vida ao nosso redor, conforme a criamos dentro de nós. Na Bíblia, somos informados que a palavra está muito próxima de você, em sua boca e em seu coração, para que você possa realizá-la. Veja, coloquei diante de você hoje vida e bem, morte e mal, bênçãos e maldições. Escolha a vida. As condições e circunstâncias da vida não são criadas por algum poder externo a você. Elas são as condições que resultam do exercício de sua liberdade de escolha. Sua liberdade de escolher as ideias agora é o momento aceito. Este é o dia da salvação. Tudo que é de bom relato, pense nessas coisas, pois seu futuro será moldado pela palavra de Deus, que é a sua conversa interna atual. Você cria seu futuro por meio de sua conversa interna. Os mundos foram moldados pela palavra de Deus, isto é, sua conversa interna. Veja nos campos. O gergelim era gergelim, o milho era milho. O silêncio e a escuridão sabiam disso. Assim é o destino de um homem, nascido para fins que permanecem fiéis à origem. Se você deseja colher sucesso, deve plantar sucesso. A ideia em sua mente que inicia todo o processo é a ideia que você aceita como verdade. É muito importante compreender isso, pois a verdade depende da intensidade da imaginação, e não dos fatos. Quando a moça imaginou que seu empregador era injusto, o comportamento dele confirmou sua imaginação. Quando ela mudou sua suposição sobre ele, seu comportamento refletiu a mudança, provando que uma suposição, embora falsa, se persistida, se solidificará como fato. A mente sempre age de acordo com a suposição com a qual começa, portanto, para experimentar o sucesso, devemos assumir que somos bem-sucedidos. Devemos viver inteiramente no nível da imaginação em si, e isso deve ser feito consciente e deliberadamente. Não importa se no momento presente fatos externos negam a verdade de sua suposição. Se você persistir em sua suposição, ela se tornará um fato. Sinais seguem, eles não precedem. Assumir um novo conceito de si mesmo é, até certo ponto, mudar sua conversa interna ou palavra de Deus, e, portanto, é revestir-se do novo homem. Nossa conversa interna, embora não ouvida por outros, é mais produtiva para condições futuras do que todas as promessas audíveis e ameaças de homens. Seu ideal está esperando para ser encarnado, mas a menos que você mesmo lhe ofereça paternidade humana, ele é incapaz de nascer. Você deve definir a pessoa que deseja ser e, em seguida, assumir o sentimento de seu desejo realizado, confiando que essa suposição encontrará expressão através de você. O verdadeiro teste da religião está em seu uso. Alguns podem ter feito dela algo a defender. É a você que as palavras são ditas. Bem-aventurada é ela que acredita, pois ali se concretizará o que foi dito a ela pelo Senhor. Teste isso, experimente. Conceba-se como alguém que você deseja ser e permaneça fiel a essa concepção, pois a vida aqui é apenas um campo de treinamento para criar imagens. Experimente e veja se a vida não se moldará ao modelo de sua imaginação. Tudo no mundo testemunha o uso ou mau uso da conversa interna do homem. Conversas internas negativas, especialmente as malignas e invejosas, são o terreno fértil para os futuros campos de batalha e penitenciárias do mundo. Por hábito, o homem desenvolveu uma afeição secreta por essas conversas internas negativas. Através delas, ele justifica falhas, critica seus vizinhos,
regozija-se com o sofrimento dos outros e, em geral, derrama seu veneno. E todo esse mau uso da palavra perpétua a violência do mundo. A transformação do eu requer que meditemos em uma frase específica, uma frase que implica que nosso ideal foi realizado, e que afirmemos isso interiormente vez após vez, até que sejamos internamente afetados por suas implicações, até que mantenha-se firme em suas nobres convicções ou conversas internas. Nada pode tirá-las de você, exceto você mesmo. Nada pode impedi-las de se tornarem fatos objetivos. Todas as coisas são geradas a partir de sua imaginação pela palavra de Deus, que é a sua própria conversa interna. E cada imaginação colhe suas próprias palavras que internamente pronunciou. O grande segredo do sucesso é controlar a conversa a partir de premissas de desejo realizado. O único preço que você paga pelo sucesso é abandonar sua conversa anterior, que pertence ao velho homem, ao homem mal-sucedido. O momento é certo para muitos de nós assumirmos conscientemente a responsabilidade de criar o céu na terra, usar consciente e voluntariamente nossa imaginação para interiormente ouvir e dizer apenas aquilo que está em harmonia com nosso ideal, é trazer ativamente o céu à terra. Toda vez que usamos nossa imaginação amorosamente em benefício de outro, estamos literalmente mediando Deus para aquele ser. Sempre use sua imaginação de forma magistral, como participante, não como espectador. Ao usar sua imaginação para transformar energia do nível mental e emocional para o nível físico, estenda seus sentidos. Olhe e imagine que está vendo o que deseja ver, que está ouvindo o que deseja ouvir e tocando o que deseja tocar. Torne-se intensamente consciente disso. Dê ao seu estado imaginário todos os tons e sensações da realidade. Continue fazendo isso até despertar em si mesmo o ânimo de realização e o sentimento de alívio. Esse é o uso ativo e voluntário da imaginação, em contraste com a aceitação passiva e involuntária das aparências. É por meio desse uso ativo e voluntário da imaginação que o segundo homem, o Senhor vindo do céu, é despertado no homem. As pessoas chamam a imaginação de algo frívolo, a faculdade dos sonhos, mas na verdade é o próprio portal da realidade. A imaginação é o caminho para o estado desejado, é a verdade do estado desejado e a vida desse estado desejado. Se você pudesse compreender isso plenamente, então saberia que o que faz em sua imaginação é a única coisa importante. Dentro do círculo de nossa imaginação, todo o drama da vida é encenado repetidamente. Através do uso ousado e ativo da imaginação, podemos estender nossa mão e tocar um ser a 10.000 milhas de distância, trazendo saúde e riqueza, AOS seus lábios ressecados. É o caminho para tudo no mundo. Como mais poderíamos funcionar além de nossas limitações carnais? Mas a imaginação nos exige viver mais plenamente nossos sonhos no presente. Através dos portais do presente, todo o tempo deve passar. Imagine algo como se estivesse aqui e agora, e não em outro lugar ou momento futuro. Tente e veja. Você sempre pode dizer se conseguiu tornar o sonho futuro um fato presente, observando sua conversa interna. Se você está interiormente dizendo o que diria em voz alta se estivesse fisicamente presente e se movendo naquele lugar, então você teve sucesso. E a partir dessas conversas internas e dos sentimentos que elas despertam em você, pode-se prever como será seu futuro. Pois apenas uma força faz um profeta, a imaginação, a visão divina. Tudo o que encontramos é nossa palavra tornada visível. E o que ainda não compreendemos está relacionado, por afinidade, às forças não reconhecidas de nossas próprias conversas internas e AOS sentimentos que elas despertam dentro de nós. Se não gostamos do que está acontecendo conosco, é um sinal claro de que precisamos de uma mudança em nossa dieta mental. Pois, como nos é dito, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E tendo descoberto que a boca de Deus é a mente do homem, uma mente que vive de palavras ou conversas internas, devemos alimentar nossas mentes apenas com pensamentos amorosos e nobres, pois com palavras ou conversas internas construímos nosso mundo. Que a mão senhorial do amor sacie sua fome com tudo que é nobre e de boa fama,
e deixe sua mente passar fome antes de levantar sua mão para um copo que o amor não encheu ou uma tigela que o amor não abençoou. Assim, você nunca mais terá que dizer: "O que eu disse? O que eu fiz?" As palavras humanas são muito poderosas. Então, caros espectadores, percebemos o poder imenso que reside em nossas conversas internas e em nossos pensamentos. A mente humana não é apenas um reservatório de lembranças e pensamentos aleatórios, mas a força motriz que molda nossa realidade, nosso futuro e, em última análise, nosso destino. Neste mundo em constante mudança, é imperativo que sejamos os mestres de nossa narrativa interna, alimentando-a com positividade, amor e aspirações nobres. Porque no final das contas, você é o autor da sua história e o artífice da sua realidade. Cuide bem do que você diz a si mesmo, pois o universo está ouvindo. E se gostou deste conteúdo, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais insights como este. Até a próxima e lembre-se, sua palavra interna tem o poder de transformar seu mundo externo. Muito obrigado por nos assistirem até aqui. Desejo que vocês estejam e fiquem bem e sigam em frente com propósito e muito amor. Até o próximo ensinamento.